Olá pessoal, a paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje. Hoje nosso devocional é com o Salmo 94. Então nós vamos orar, depois vamos meditar o Salmo, depois orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. E se meus vídeos têm te abençoado, Deus tem falado com você, Deus tem me usado para falar com você, que você curta, compartilhe, comente no vídeo, porque aí a mensagem é entregue a mais pessoas, amém? Então hoje Salmo 94, nós já estamos no 94, tem outros 93 salmos já anteriores salvos aqui no meu canal. Se você quer seguir a sequência do devocional com salmos, tem os anteriores todos salvos aqui, amém? Vocês desculpem que é o cachorro do vizinho. Cada dia é uma coisa, né, gente? Era a moto passando, caminhão. Hoje é cachorro. Mas a gente não vai desistir, não. Devocionar é assim mesmo. A gente falou que vai ler a Bíblia. Acontece já um tanto de coisa pra nos distrair, pra gente não querer fazer, pra gente ficar com raiva, pra coisa não acontecer. Mas nós vamos fazer, nós não vamos abrir mão desse momento que a gente tem com Deus, amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Aí, eu nem tossindo, mas vamos lá. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da tua. Voltei, gente, vamos orar de novo. Exclui o latido do cachorro. Vamos lá. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Nos dá sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento daquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Obrigado por tua misericórdia se renovar sobre nós mais um dia. Obrigado pelo amor leal do Senhor sobre as nossas vidas, pelo cuidado do Senhor. Obrigado porque nós acordamos e levantamos mais um dia e também vamos dormir com a glória e a graça do Senhor. Amém, gente? Então, Salmo 94 está falando assim, olha, apelo à justiça divina. Ó Eterno, Senhor da vindicação, Deus vingador, manifesta-te. Levanta-te, juiz da terra, paga aos soberbos o que merecem. Até quando, ó Eterno? Até quando os ímpios triunfarão? Proferem palavras de afronta todos esses malfeitores, cheios de arrogância e empáfia. Esmagam teu povo, Senhor, e oprimem tua herança. Matam a viúva e o imigrante e trucidam os órfãos. E comentam, Deus nada vê. Não se atém aos detalhes da terra. Ó, o Deus de Jacó, atendei-vos os mais necios do povo, insensatos, quando compreendereis? É possível que quem criou, presta atenção nessa pergunta, é possível que quem criou o ouvido não possa ouvir? Será que quem formou os olhos nada veja? Aquele que disciplina as nações os deixará sem a devida retribuição punitiva? Quem tem conhecimento, aquele que concede... Não tem conhecimento aquele que concede ao ser humano o saber? Então são perguntas. Será que Deus que criou o ouvido não ouve? Será que Deus que formou os olhos não vê? Será que Deus que nos deu sabedoria, inteligência, não tem conhecimento de tudo que acontece na terra? O Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis. Bem-aventurada a pessoa a quem disciplinas, ó Eterno, aquele a quem ensinas tua lei. Calmamente, atravessará os dias maus, enquanto o que para os ímpios uma fossa se abrirá. O Senhor jamais desamparará seu povo, nunca abandonará sua herança. Voltará a haver justiça nos vereditos e todos os restos de coração o seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem permanecerá ao meu lado combatendo os malfeitores? Não fosse o socorro do Senhor, eu já estaria habitando na região do silêncio. Quando declarei, os meus pés vacilaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a angústia já controlava o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Será um governo corrupto capaz de fazer aliança contigo? É uma pergunta. Um trono que pratica injustiças em nome da lei? Eles, contudo, tramam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte. Entretanto, o Senhor é meu baluarte, meu Deus, a torre inexpugnável em que me refugio. O Eterno fará recair sobre os ímpios
a própria iniquidade deles, e serão consumidos por seus pecados. O Senhor nosso Deus os destruirá. Amém? Então aqui está falando da prática do ímpio, de achar que Deus não existe, de viver uma vida como se Deus não existisse, uma vida de impiedade. E que Deus também irá responder, que é essa a nossa esperança, de passar pelo tempo difícil, pela prova, pelas lutas, passar calmamente. Todo mundo tem o seu dia mau. A diferença de quem confia em Deus para quem não confia em Deus é porque no dia mau o ímpio ele se desespera. Abre uma fossa, ele cai. Então ele se desespera. O crente, o cristão, aquele que busca o Senhor, que está andando com o Senhor, que busca respostas de Deus por aquilo que ele está passando, ele vai passar calmamente e ele vai atravessar. Ele entende que a tempestade faz parte do processo, mas ela não é o final, ela não determina o final. E pegue isso no seu coração. A tempestade, ela faz parte do processo, mas ela não determina o final. No final a gente sabe que Deus está lá e que Ele manda a gente atravessar. Quando Jesus falou com os discípulos isso, atravesse, vá. Ele deu uma ordem. Ele teve de insistir. No texto fala que ele insistia com os discípulos para ir. Por quê? Porque a gente pode pensar que talvez já havia um tempo ruim e os discípulos já imaginavam que haveria uma tempestade no mar. Eles não queriam ir, mas eles foram por causa de uma ordem de Deus. E houve mesmo a tempestade, só que Jesus apareceu no meio da tempestade. Jesus estava lá no meio da tempestade e ele apareceu para acalmá-la. E eles chegaram ao outro lado. Então nós temos de ter essa consciência. Haverão dias bons e haverão dias maus. Mas quem estará conosco no barco? Quem estará conosco no dia mau? Se é Deus que está conosco no dia mau, nós vamos atravessá-lo calmamente, com paz, com paciência, aguardando a resposta do Senhor. Como esse salmo está falando aqui, olha, o ímpio está fazendo injustiça, o ímpio está oprimindo o pobre, o ímpio está cometendo atrocidades, mas eu vou aguardar no Senhor, que o Eterno fará recair sobre os ímpios a própria iniquidade. Eu vou aguardar a justiça do Senhor. Eu não vou me vingar dos malfeitores. Eu não vou me vingar de quem me faz mal. Eu vou aguardar no Senhor a resposta certa. Eu vou aguardar a justiça do Senhor sobre o Brasil. Aguarde, irmãos, nós veremos a justiça do Senhor sobre o Brasil. Ele já declarou palavras sobre essa nação e eu tenho certeza que ela irá se cumprir. Certeza que ela irá se cumprir. Que Deus diz e Ele irá fazer na nossa nação. Ele irá fazer ao nosso favor e irá começar com pequenas ações do Senhor em favor dos seus, em favor dos justos, até chegar nos grandes. O Senhor irá fazer justiça na nossa nação. Guarde isso no seu coração. Espera com paciência no Senhor. Tem um salmo que fala: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então espera. Olha o que ele fala aqui no 19: quando a angústia já controlava o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade em minha alma. Então andar com Deus é ter a certeza de alguém que está ao nosso lado, independente das circunstâncias. É ter a segurança de um relacionamento seguro. Hoje, o que as pessoas procuram, gente? Alguém que possa estar com eles a vida toda. Porque está escasso relacionamentos profundos. Mas com Deus, quando nós andamos com Deus, o relacionamento com Deus é profundo. E nós vamos ser provados. O Senhor, Ele prova a nossa atitude. O Senhor nos prova, irmãos. E a caminhada com Deus é ser provado. E se somos aprovados, nós vivemos as promessas de Deus, com a aprovação de Deus. Mas Ele vai nos provar. E nós deveríamos também fazer isso com as pessoas, provar os relacionamentos. Se há uma amizade, fez algo que não te agrada, não tem a ver com aquilo que você quer, não está indo para o lugar que você quer ir, não está te aproximando de Deus, por que continuar com essa amizade? Por que achar que você vai salvar essa pessoa? Se ela não está ouvindo o Espírito Santo, por que achar que você vai fazer esse papel? Então, como Deus nos prova, nós também devemos provar as amizades, provar os relacionamentos. Antes de entrar em um relacionamento, e se você jovem que está me assistindo ainda não é casado, ore, jejue, busque do Senhor quem é a pessoa que você vai se casar. Porque vai determinar o seu futuro, a sua vida. A sua vida terrena, a sua vida eterna. É a pessoa que você vai se casar.
Então você precisa ter muito discernimento, muita sabedoria, muita cautela em escolher quem vai estar do seu lado. Porque se você escolher errado, pode acabar com o seu ministério, acabar com sua vida com Deus, levar sua alma para o inferno, dependendo da gravidade da situação. Então nós precisamos orar antes de tomar decisões. Nós precisamos recorrer ao Senhor, como o Salmo aqui está nos ensinando. Derramar a nossa alma ao Senhor, recorrer ao Senhor, para que a nossa alma não se perca em meio do mundo de ilusões. O mundo vive de ilusões. A ilusão, as riquezas são ilusões. E o mundo vive disso. As redes sociais parece que elas aumentaram, deram um foco maior em ilusões, coisas que são ilusórias, passageiras. E o Senhor está nos chamando a viver a verdade. A gente andar com o Senhor, a gente precisa andar em verdade. E Deus vai nos provar, irmãos. Hoje eu fiquei pensando nisso. O quanto que Deus nos prova. Deus nos leva ao limite. Pra gente, porque Ele não nos conhece? Não, Deus nos conhece. Mas nós precisamos, nós mesmos conhecer. Porque às vezes a gente acha que nós estamos num nível com Deus e nós não estamos. Como Pedro, que falou que morreria por Jesus. Mas na verdade, quando a morte bateu, quando a opressão veio, quando a denúncia veio, ele negou Jesus. Então muitas das vezes nós estamos assim, nós achamos que nós estamos firmes, nós achamos que nós estamos prontos para morrer por Jesus. Quando vê uma situação difícil, nós somos o primeiro a soltar a mão. Então Deus nos leva ao limite para a gente ver a nossa situação. Mas Ele não nos deixa lá. Ele não nos deixa lá. Mas a gente precisa saber qual a nossa condição. E Pedro, quando cai em si da sua condição, ele chorou amargamente. Mas ele foi restaurado. Ele se arrependeu e foi restaurado. Judas não. Ele chorou, mas não houve restauração para ele. Porque ele não se arrependeu. Ele teve remorso. E há uma grande diferença de você ter remorso. Quando você tem remorso, você pode cair de novo naquele mesmo erro. Mas quando você se arrepende, aquilo doeu tanto em você que você não quer repetir aquilo. Então você não faz mais aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro choro de arrependimento. É quando eu me arrependo de uma atitude e eu não quero voltar a fazer aquela atitude porque causou-me dor. Causou dor a outra pessoa, causou dor a mim, então eu não quero fazer isso mais. Porque vai magoar a Deus ou vai magoar uma pessoa e eu me arrependo, então eu começo a me policiar para não cometer mais esse erro. O remorso não. Ele quer ser desculpado ali pelo que ele fez, mas na próxima oportunidade vai fazer de novo. Esse é um remorso. O arrependimento não. Ele gera mudança. É por isso que a pregação de João Batista, a primeira pregação de João Batista, Jesus também, quando começou seu ministério, o que ele pregou? Arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Então, se a gente não aprende a arrepender da vida que a gente leva, da forma como a gente faz as coisas de Deus, nós não conseguiremos andar com Deus. Sabe por que muita gente fica pelo meio do caminho e eu tenho muito temor em relação a isso? A não ficar no meio do caminho? É porque muitas das vezes a gente não se arrepende. A gente não é humilde para reconhecer que nós erramos, que nós não sabemos como que funciona. Que nós necessitamos de Deus, que nós precisamos da graça de Deus, do amor de Deus, todos os dias, para permanecer no caminho que é dele. Então, muitas das vezes o orgulho, ele nos tira do propósito, ele nos tira do caminho. A soberba de achar que já sabe, que já está cheio de informação, não preciso mais de Deus, não preciso mais orar, não preciso mais jejuar, vai nos tirando aos poucos do caminho da presença de Deus. E às vezes porque os dons funcionam, nós acreditamos que nós estamos ainda na presença de Deus, porque os nossos dons estão funcionando. Mas se você ler a passagem lá em Mateus, onde fala que a pessoa chegou a Deus e falou: Senhor, no seu nome eu profetizei, eu curei, eu fiz e aconteci, e o Senhor vai falar: parte de mim que não te conheço. Por quê? Porque você aprendeu a operar bem nos dons, mas você se afastou de mim. Ou você nunca esteve na minha presença, você aprendeu a usar o poder que eu dou às pessoas, o dom que eu entrego para todas as pessoas, o dom que eu derramo, você aprendeu a operar bem, mas na minha presença você não quis saber.
Então, andar com Deus é andar em arrependimento, andar em renúncia, andar em humildade. Quem não tem humildade não consegue andar com Deus, porque nós estamos sempre aprendendo. Se eu chegar ao patamar de dizer que não preciso aprender mais nada, já sei tudo de Bíblia, já sei tudo de Deus, não preciso estudar, não preciso ler Bíblia mais, não preciso orar mais, então acabou, aí começa a derrota. É a gente achar que nós podemos fazer a obra de Deus sem Deus. Nós podemos operar a obra, edificar aquilo que é de Deus sem Ele, não tem como. Então nós precisamos sempre de Deus, para tudo. Para levantar nós precisamos de Deus. Só que às vezes a gente vive tão no automático, né? A gente acostuma tanto com as coisas que a gente se esquece de que quem nos dá o ar que respiramos é Deus. A terra, da forma que ela foi criada, tudo que nós desfrutamos hoje na terra, de respirar, de ver, de tocar, de pensar, todas as conexões foi Deus que fez. Esses dias eu estava vendo um estudo de que se o Sol fosse milímetros a mais da Terra, não haveria vida na Terra. Olha como que Deus pensou até na posição do Sol para que a vida na Terra fluísse. Olha como que Deus pensou em todas as coisas. E às vezes a gente se esquece no cotidiano, nas coisas, na correria, a gente se esquece do básico. Mas só quando a gente passa por algo, só quem já precisou do negócio de oxigênio, ele sabe o valor que é respirar. Quem já conviveu com alguém que precisou de ar e não tinha ar, quem já conviveu com uma pessoa assim? Eu passei por isso com a minha avó e eu vi ela caçando ar e a bomba de oxigênio já não resolvia mais para ela. Então sabe o valor que é você estar respirando. Então às vezes Deus nos dá coisas diariamente maravilhosas, um milagre da vida. Já é um motivo para a gente agradecer e às vezes a gente não agradece. A gente quer mais e mais e mais e mais. E o Senhor está nos chamando a vivermos uma vida simples, uma vida na presença dEle. Valorizar a presença dEle. Como que eu valorizo a presença de Deus? Estando com Ele diariamente. Tirando tempo, como eu já falei com vocês, que meu esposo pregou uma coisa simples, dizime o seu tempo a Deus. O tempo, tem muitos até coaches que falam sobre isso, que o tempo é a moeda de valor que a gente mais valiosa que a gente tem, é o nosso tempo, não é verdade? E é igual para todo mundo tem a mesma quantidade de tempo por dia, todos os dias. Então quando eu dizimo o meu tempo, que eu dedico o meu tempo ao Senhor, uma parte na manhã, uma parte à noite, porque no Salmos 1 fala pra gente, abençoado com felicidade é quem medita de dia e de noite na lei do Senhor, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em meditar, porque isso aqui é ouro, gente. Isso aqui é ouro, é pérola. Quem descobre, quem cava e descobre, não quer soltar mais. Então quando a gente descobre a preciosidade que é a palavra de Deus, que é andar com Deus, que é viver na presença de Deus, a gente não quer sair mais desse lugar. A gente precisa ser humilde e estar sempre na posição de aprendiz. Eu quero aprender todos os dias com Deus. Eu quero todos os dias para a palavra de Deus aprender. Todos os dias. Quando nós temos esse coração de aprendiz, nós vamos errar menos. Nós vamos conseguir permanecer à presença de Deus. Num tempo onde há muitos enganos, onde há muitas vozes, onde há muita mentira, muito engano mesmo. Eu sei que há um tempo que o Senhor falou que teria muitos falsos profetas, mas a gente tende a se atentar ao Espírito Santo de Deus. A que Deus está falando. Não as mentiras, não a quem caiu. Caiu, cuidado, nós que estamos de pé, cuidado para não cair. Orar, Senhor, tem misericórdia desse servo do Senhor que caiu e me ajuda, Senhor, para que eu não caia em tentação, para que eu não arraste pessoas comigo. Essa é a nossa posição de crente. Amém, gente? Falei um pouco a mais, 19 minutos, mas a gente vai sentindo, né? Tem uma impressão no Espírito do que Ele quer falar. E nós vamos entregando, amém? E eu tenho certeza que com alguém vai falar. Tá falando comigo? Não é só com você. Pode ter certeza disso. Quando Deus me coloca para ministrar, quando o Espírito Santo me empurra a ministrar, a falar, eu sei que Ele também está falando comigo. E depois, às vezes, eu até assisto o vídeo para me ver o que foi falado.
para mim também anotar e aplicar na minha vida. E é assim a vida com Deus. Não pense que que eu estou falando aqui porque não serve para mim. Não, é para nós. A palavra de Deus é para nós. Bem? Feche seus olhos, então vamos orar. Acho que Deus já nos entregou o maná de hoje. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento. Senhor, que nós venhamos andar em humildade na presença do Senhor. Que nós venhamos entender que há períodos, existe o dia mau, mas que o Senhor não nos abandona no dia mau. Que existem dias difíceis, mas que o Senhor está conosco, mesmo nos dias difíceis. Obrigado porque o Senhor nos responde, obrigado porque o Senhor nos ouve, obrigado porque o Senhor nos vê. Os Salmos diz que o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve. Então, muito obrigado, Deus, mesmo sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono de tudo, Criador de tudo, o Senhor ainda para nos ouvir, o Senhor ainda para nos ver. Muito obrigado, Deus. E que haja justiça, Deus. Nos ajude a sermos justos como o Senhor, a amar o Senhor de todo o coração, a amar as pessoas como o Senhor deseja que elas sejam amadas. Mas nos ensina também a justiça do Senhor, a sermos justos como o Senhor é. E que quando o Senhor aplicar a justiça na terra, nós iremos nos alegrar, porque essa é a garantia do Senhor. Que os justos, eles se alegrarão com a tua justiça, e os ímpios perecerão. Então, que nós não estejamos no lugar dos ímpios, Deus. Não tenha misericórdia de nós. Nos ajude a viver a tua justiça e que pessoas sejam alcançadas a esse lugar. Que os ímpios se tornem justos, Deus. Para que a justiça do Senhor seja aplicada no nosso meio. Para que mais e mais pessoas conheçam o nome poderoso do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado por nos aceitar em tua casa, nos aceitar em tua mesa, nos servir com o maná do céu. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso, compassivo, misericordioso. Obrigado por nos guardar, por nos livrar, por nos prover. Muito obrigado, Deus. E que nós possamos andar em confiança, em humildade e em discernimento na tua presença e nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês.